tarde, dia 10 de março de 2023, uma sexta-feira. Está começando aqui o aloesporte.com.br, na sua TV Araguaia, aqui Palmas, Tocantins, Brasil. Vou repetir aqui, viu, seu Miguel? A capital mais linda do mundo, Palmas, Tocantins, Brasil. Daqui a pouquinho, uma entrevista bem legal, direto da Polônia. Vamos conversar com o jogador, o Eric Caetano, que saiu da cidade de Gurupi e hoje está aí desenvolvendo um trabalho bem legal fora do nosso Tocantins, e ele vai contar a história pra gente daqui a pouco. Mas antes, deixa eu dar boa tarde aqui pro meu companheiro Miguel de Negre. Hoje com outro chapéu, hein, cara? Tá de brincadeira, hein? Outro. Pois boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, horas. Porque para cada um, né? Que esteja assistindo o nosso programa. Mas é isso aí, Reinaldo. Nós temos. Eu gosto muito de chapéu. E eu coloquei, há muito tempo atrás, que o meu visual teria que conter um chapéu. E se eu tiver toda vez com o mesmo chapéu, fica comum. Então eu faço sempre uma mudança. Vou mudando, comprando um chapéu aqui, outro ali, tal. Mas chapéu nos outros você nunca deu. Não. Olha que... Chapéu dentro do futebol eu acho que nunca dei chapéu, porque eu sou muito ruim de futebol. Também eu pago minhas continhas direitinho, chapéu então não dou chapéu nos outros. Então vamos falar de coisa boa aqui, senão nós vamos ter trabalho aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Miguel, é um prazer aqui hoje a gente receber um garoto que saiu, que tem suas raízes aqui no Tocantins, mas que saiu bem pequenininho daqui e foi morar na Espanha com a família. Nada mais justo, né? E melhor do que a gente dar o espaço para quem realmente merece. Então, para nós vai ser um prazer aí bater um papo com o Eric Caetano, ele que tem só 23 anos, já teve passagem pelo Barcelona, pelo Vasco, por times da Inglaterra, está na Polônia agora, mas é um garoto do bem aí, inclusive já jogou na seleção brasileira. Nós temos história com esse menino aí. E Gurupi agradece e o Tocantins muito mais ainda. O Eric, boa tarde, seja bem-vindo aqui no Alô Esporte da sua TV Araguaia. Boa tarde aí, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Dá para me ouvir legal? Tudo beleza. O Eric, ele tem um sotaque, né? Porque ele ficou muito tempo, tá fora do país há muito tempo, então às vezes você vai falar assim, parece que ele tem um sotaque mais espanhol. Conta a história, vamos contar a história para os nossos telespectadores, para saber. A gente que acompanha você, se tem 23 anos, pelo menos uns 10 anos eu conto a sua história, mas eu quero que você conte para os nossos telespectadores agora. Então, eu saí de Gurupi quando eu tinha 6 anos de idade, né? Eu fui morar na Espanha com minha mãe, meu pai. Me mudei não por futebol, mas sim por opção da minha mãe, né? Uma opção bem melhor pra gente, pra ter oportunidade por trabalho também, né? Um pouco que eu comecei a jogar bola, comecei a jogar na Espanha. No Brasil eu não jogava, nem tinha começado ainda, né? E eu tive a oportunidade de iniciar, né? Com a escola onde eu moro lá. E fui gostando, até que acabou que não imaginava que isso daria certo. E estamos aí na trilha, até hoje. Certo. O Eric, vamos começar falando do seu interesse pelo futebol, que foi começar justamente aí no Barcelona. Como é que surgiu essa primeira oportunidade para depois você realmente trilhar seu caminho no futebol? Na verdade, Reinaldo, eu na escolinha da minha cidade onde eu moro, né, em Barcelona, e depois eu ainda passei por um time ainda melhor, que se chama Vic, que é da Rio. E de lá eu sim fui pro Barcelona. Eu fiz 2 jogos amistosos com o Barcelona. Até porque para entrar no Barcelona caras que precisa te chamar, você vai, faz amistosos, volta pro teu time e até eles decidir, né? Então eu fiz 2 amistosos e acabou que no segundo amistoso eu fui muito bem e o pessoal falou que contava comigo para a próxima temporada, né? Então eu entrei na temporada em 2014, 2015. Certo.
Nesse período, deixa eu ver se eu me recordo, foi o período em que você foi observado pelo pessoal da seleção brasileira? Não, não, esse período aí foi em 2017, 2018. 2017, 2018. Depois, E isso, você depois de veio para o Rio de ter, Janeiro, em Teresópolis, treinar, né? isso, a gente fez uma concentração, era a seleção sub-18 na época. E aí era só a preparação para um torneio na França, que eu acabei não indo. Entendi. O telespectador vai entender, nós estamos falando com o Eric Caetano, direto da Polônia. De vez em quando dá um delay aí, né, Miguel? Sim, E aí é normal. vai e volta, mas estamos conseguindo entender, sim, o Eric. Pode entrar também, Miguel, pode falar. Estou só observando, tá? Eu não tenho estudado muito a vida do Eric, mas eu gostaria de ter mais informações sobre ele. E ele mandasse uma camisa do time que ele representa aí na Polônia para nós aqui estendermos aqui no nosso programa. Eu acho interessante. Valeu, Eric? Tá fechado, eu já falei com o Reinaldo também, já prometi para ele que eu ia mandar. E sem tem erro não, vai ser mandada. O Eric, vamos sair um pouquinho da Espanha e contar a sua trajetória depois, 2017, 2018. Aí você veio para o Brasil, você veio jogar no Vasco. Você passou um período no Vasco, né? Inclusive um companheiro seu, vocês se encontraram numa final de Copa São Paulo, se não me engano, em 2019. Você e o Danilo Gomes. O Danilo, que é o nosso próximo entrevistado, está lá no Japão. E eles também estão assistindo o programa. Então você aproveita, manda um abraço pro pai dele, pro Clarismar, e também pro Danilo. Lá no Japão ele está acompanhando você. Olha aí, coisa bacana, hein? Eu tenho falado com ele, na verdade, quando ele estava indo pro Japão, desejei boa sorte para ele. Desejo novamente aqui ao vivo toda a sorte do mundo, meu parceiro aí, meu amigo. E toda a família dele também, um garoto que merece, que corre atrás. E tá nessa trilha também, né? O quão importante é, né? O que eu falo sempre pros mais novos, né? Que não importa o destino, o lugar, se você quer isso, se você quer conquistar isso e chegar um dia, vai onde seja, as oportunidades surgem aqui e lá, vai onde chegar a oportunidade, sem medo. Certo. Naquela final de 2019, vocês se encontraram lá no Pacaembu, o Danilo no São Paulo e você pelo Vasco. Conta um pouquinho como é que foi aquele encontro de dois tocantinenses, raiz aqui do nosso estado, numa final de Copa São Paulo. Na verdade, eu conheci o Danilo naquele mesmo dia, né? O dia da final da Copa São Paulo. Eu estava representando o Vasco, o Danilo São Paulo, e a gente bateu um papo antes do jogo, até porque o Danilo, naquele dia eu acho que ele estava machucado. Eu, na final, não tive a oportunidade de jogar. E nada, foi muito legal, muito bacana em saber que tinha outro tocantinense representando o nosso estado, né, também. E meu passo pelo Vasco foi bem rápido, cara. Eu fiquei no Vasco uns 9 meses, mais ou menos 10 meses, no Rio de Janeiro. Tive algumas oportunidades, acabou que não deu muito certo com a diretoria e com o pessoal. E eu acabou saindo uma oportunidade bem boa para retornar à Europa. E eu não pensei duas vezes, até porque minha família toda tá em Barcelona, né? Meus pais, meus irmãos, então eu optei por voltar. O Eric, você também teve passagem pelo Girona, né? Uma equipe da Espanha. Depois foi para a Inglaterra, jogou no Reading e agora você está na Polônia. Como é que é essa trajetória aí? O que isso está servindo de experiência na sua carreira? Então, Reinaldo, é isso, né? Eu passei no Girona também na época antes de retornar ao Brasil, eu fiquei no Girona uma temporada. Time que hoje está no Campeonato Espanhol, na primeira divisão, na La Liga. E depois do Vasco foi quando eu fui para a Inglaterra, joguei um ano no Sub-23, na Premier League Sub-23 no Reading. Uma experiência incrível, na verdade um dos melhores lugares
que se viu futebol lá na Inglaterra. Aprendi muito, umas experiências, uma das melhores experiências foi lá. E depois aqui na Polônia, onde eu já estou há 3 anos, estou já na equipe profissional do meu time, estamos para subir para a Primeira Liga aqui. É um país onde também o físico é muito importante, muito físico, muito jogo aéreo, segundas bolas, não é tão técnico igual a Espanha, né? Brasil também, acostuma dizer. E toda essa experiência ao longo desses anos aí, eu venho aprendendo muito e mais ainda, tipo, saber que não é fácil, né? O caminho não é fácil, que nada, ninguém te dá nada de graça e que você tem que trabalhar ao máximo porque cada vez o degrau é maior. Com relação aos seu futebol, você joga em que posição, sua característica, você lembra, teve no começo da sua carreira que muita gente até comparou você ao Rivaldo, quando você começou lá no Barcelona, né, nas categorias de base. Eu queria que você falasse hoje, como que está o Eric dentro das 4 linhas? Só que nesses últimos anos aí entre Vasco e Red e agora aqui na Polônia, o pessoal me vê muito como um centroavante, né, um falso 9, até porque eu tenho um bom físico, consigo segurar bem as bolas, né, consigo jogar bem de cara para os companheiros, consigo chegar bem na área, segunda linha, segundas jogadas. Então, assim, do meia para frente eu já joguei em todas as posições, né? Joguei de ponta direita, de esquerda, de centroavante. Então, mas minha posição preferida hoje é meio-campista. Sempre optei por essa posição. Mas ali na frente, onde o treinador colocar, eu sempre falo que quantas mais posições você souber jogar, melhor, né? Legal. Miguel, para o futebol tocantinense é importante, apesar do Eric nunca ter jogado uma competição aqui no estado do Tocantins, mas ele representa o nosso estado, representa Gurupi, porque ele saiu daqui. Então ele saiu bem pequenininho, hoje está com 23 anos, praticamente 15 anos fora do Brasil, principalmente na Europa lá, né? Jogou na Inglaterra, Espanha, agora está na Polônia. O que o Eric serve de incentivo para os meninos que estão começando agora? O que você pode falar para ele? Duas coisas. Eu penso em duas situações. Primeiro, como ideal, né? O ideal dele foi para a Europa, o ideal dele era jogar futebol e lutou, passou por vários clubes importantes na Europa, entendeu? E hoje está lá trabalhando com uma idade muito nova, entendeu? É um rapaz que tem ainda mais 10, 15 anos de futebol pela frente, entendeu? Então, eu acho que ele é interessante isso daí como reflexo, né, de um trabalho bem feito, de uma ideologia, por exemplo, tá? Agora, em segundo, eu acho interessante que se um dia ele pensar em voltar para o Brasil, tá? O que ele vai trazer de experiência dentro dessa cabecinha dele, o que ele vai trazer de experiência para essa meninada aqui, principalmente para nós tocantinenses, entendeu? Que ainda estamos assim engatinhando no futebol. E esse rapaz, o Eric, passou por vários clubes importantes da Europa e viu como é que se faz futebol na Europa, como é que se trabalha com futebol na Europa e trazer esse conhecimento. Eu acho ele mais importante ele vir para o Tocantins, entendeu? E ensinar a gente, tá? Ensinar a meninada aqui, ser, vamos dizer assim, coordenador de futebol de um clube aqui do Tocantins seria, sem dúvida... Mas depois do fim da carreira dele. Sim, no final da carreira, sem dúvida. A não ser que ele se torne um treinador importante lá na Europa. Sim. E fique por lá também, né? Lógico. Aproveitando seu gancho, Miguel, quero falar para o Eric o seguinte, depois que você comentou isso daí, passou um negócio na minha cabeça. Hoje, os principais jogadores do futebol brasileiro, eles querem ir para a Europa. E aí, você pega o Lucas Moura, você pega o que acabou de sair do Palmeiras. Scarpa. Esses jogadores que saíram daqui vão lá. Aí passam uns 2, 3 anos e estão de volta. Eu penso ao contrário.
No caso do Eric, hoje, os olheiros aqui, por exemplo, do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético, Cruzeiro, Internacional, teriam que estar avaliando esses jogadores que saíram cedo do Brasil e que já têm vamos dizer assim, um conhecimento muito grande de como que é jogar na Europa, independente de você estar na primeira ou segunda divisão, e de repente um menino desse daí vem para cá e acaba fazendo o nome dele. Não sei se você pensa assim também. Então, lógico, sem dúvida. Só fazer uma pergunta. O seu time chama Stommel Olsztyn, é isso? É isso mesmo. Então tá. Então nós estamos no mesmo time aqui. Estou olhando o mesmo time seu aqui. Stommel Olsztyn. Bom, mas é isso aí. Isso. Eu acho que é importante, tá? Essa formação que ele está tendo lá na Europa é uma formação diferente da nossa, por exemplo, entendeu? Isso. Por isso que eu acho que ele carrega uma carga de experiência muito importante para o nosso futebol. Porque antigamente nós éramos tidos como os bambambãs do futebol mundial. Hoje já não é mais assim, tá? Não. Hoje já a Europa rivaliza muito bem com o Brasil e com a América do Sul, tá? Entendeu? Então eu acho que o menino que saiu novo daqui, por exemplo, né? No caso dele, do Messi, o próprio Messi saiu menino daqui também. Isso. E vários outros jogadores que saíram menino da América do Sul, foram para a Europa, lá eles aprenderam a jogar o futebol europeu. Então Isso. Eles têm uma carga de experiência diferente da nossa formação. Então, se você fizer uma mescla dessas formações, um pouco de brasileiro, um pouco de europeu, é uma avaliação muito boa. A chance do menino grande. Nosso evoluir é muito grande. Fazer o seguinte, eu tenho que sair para o intervalo bem rapidinho aqui. A gente teve que ter mais uns 5 minutinhos com o Eric aí. Aí eu queria saber a vida particular, né? A gente falou do profissionalismo, a gente falou de tudo, mas eu queria saber o que o Eric faz fora das 4 linhas, se ele costuma visitar o Gurupi, a cidade de Gurupi, se ele conhece aqui Palmas. Daqui a pouquinho você volta e fala isso pra gente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente fala com o Eric. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. de Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. de Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Beleza, galera, estamos de volta aqui no aloesporte.com.br da sua TV Araguaia, falando ao vivo, direto da Polônia, com o jogador Eric Caetano, ele que é tocantinense da cidade de Gurupi, e tá dando essa entrevista bem legal pra gente aqui, Reinaldo Cisterni, Miguel de Negre, o meu amigo César, é melhor ficar sem um retorno aqui, porque eu tô tendo outro retorno ao invés do Eric lá. Mas antes de ir pro intervalo, eu tava perguntando aqui pro Eric, para ele pensar um pouquinho e falar sobre a vida pessoal. O Eric é casado, tem namorada. Como que é seu dia a dia fora das 4 linhas, o Eric? Então, aqui, né, onde eu moro na Polônia, minha vida é bem normal, que eu digo, né, porque eu treino todos os dias, né, e quando eu termino, passo muito tempo em casa, sou muito caseiro. Muito frio aqui onde eu moro, um tempo muito frio, tipo de pessoa e um tipo de lugar muito fechado, então acaba que você faz mais amizades dentro do campo, né, no vestiário ali, e fora disso eu tenho mais minha vida privada, né.
Mas quando eu tô de férias e tudo mais, eu costumo ir para casa, para Barcelona, onde meus pais estão lá, meus irmãos. Ou se não, pro Brasil, né? Tá toda a minha família, a minha namorada também, que eu tô namorando. E é isso. E Palmas, aqui, quando você vem pro Tocantins, você chega a passar aqui em Palmas? Palmas também, até porque eu tenho família também em Palmas. Já passei, dessa última vez que eu tava agora, não tive tempo. O pessoal de lá veio para Gurupi me visitar, mas eu sempre que posso eu vou em Palmas também, porque tenho muitos conhecidos lá e familiares. Ô, Eric, eu vou fazer uma pergunta para você, meio caspiciosa, não é muito particular sua, você responde se você quiser. Mas vale a pena financeiramente jogar no futebol europeu, no caso na Polônia, por exemplo? Porque isso daí, eu estou fazendo essa pergunta, para que algum jogador nosso aqui, algum jovem nosso aqui, tenha essa aspiração de poder ir para o leste europeu, por exemplo, e jogar no leste europeu, em que ele possa ter uma condição financeira razoável, melhor do que aquela aqui no Brasil. Vale a pena trabalhar aí no leste europeu? Vale a pena primeiras e segundas divisões, né, Miguel, que eu digo sempre, né? Se você tá com a minha idade, dos 20 até os 22, 23, financeiramente você dá para viver bem, primeira e segunda divisões. Abaixo disso é um país e um setor que paga muito pouco. A vida nesse lado aqui é muito barata, pra te falar a verdade, mas o nível econômico, assim, em terceiras divisões e tudo isso é muito baixo. Primeiras e segundas dá pra viver, dá pra ajudar o próximo, dá pra se manter de boa. Legal. Então vou aproveitar aqui e agradecer a presença do Eric Caetano. Foi muito proveitosa a sua participação. Isso serve de incentivo para principalmente os meninos que estão começando agora. E a gente vai desejar para você sempre aí sucesso. Sabe que você é competente, é um cara brigador e que está lutando. Uma hora, com certeza, você vai chegar dessas grandes equipes, ou aí na Europa, ou aqui no Brasil. E pode ter certeza que aqui no Tocantins, todos nós estamos torcendo por você. Valeu, Reinaldo. Valeu, Miguel. Muito obrigado aí pelo convite. Depois eu faço chegar essa camisinha para vocês, viu? Tô devendo. Tá, joia. Legal. Fica com Deus aí, boa sorte. E quando ele vier para o Brasil, vier para Palmas, dá uma passadinha aqui, conversar com a gente aqui. Convidado. Para ele entregar a camisa, ele vai ter que vir aqui. Para entregar a camisa, é isso mesmo, para entregar a camisa. Um abraço aí. Vou aí, fica com certeza. Pois Obrigado. Falamos aí direto da Polônia com o Eric Caetano, jogador que saiu aqui da cidade de Gurupi, foi para a Europa e está lá, batalhando, e com certeza esse menino tem um futuro brilhante, só tem 23 anos e eu aposto muito na carreira dele. Cezão, beleza aí. Miguel, o que você acha? Rapaz, é isso, eu gosto desse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui. Eu sei que nós vamos ainda, nos próximos programas, nós vamos falar no Japão, direto do Japão. Provavelmente segunda com um amigo dele, o Danilo. O Danilo. Então é isso mesmo, é esse tipo de coisa que nós estamos jogando, sabe? Nós estamos jogando esses meninos assim para a população tocantinense perceber que o mundo não para ali no talismã, não. O mundo inteiro está à nossa disposição, entendeu? Então, esses meninos, tanto esse quanto o Danilo, começaram a carreira aqui, mas foram para frente, tá? Foram para frente, foram para a Europa, rasgaram, vamos dizer assim, a timidez e foram para a Europa, investiram na carreira deles e hoje estão se aproveitando a carreira deles, né? Então, é incentivo para os nossos meninos. Já começa aqui, né, com Dianapolina, a Dianapolina, né, a Associação Dianapolina, que foi a Manaus, né, jogar em Manaus, quer dizer, os meninos começaram do nada, por exemplo, tá, e de repente escutam assistem essa reportagem nossa, eles vão falar para si mesmos, eu tenho esse futuro, eu posso ter esse futuro. Não posso ter medo. Eu não posso ter medo, eu posso ter esse futuro, né? Exato. Então nós estamos dando uma escada, um degrau para esses meninos subirem, para conseguirem chegar até onde esses meninos chegaram. E é legal porque no caso do Eric,
eu acompanho a carreira dele desde os 11 anos, quando ele começou lá no Barcelona. A gente vem vendo a trajetória, vendo para lá, para cá, essa passagem dele pelo Vasco. E esse menino, é o que eu acabei de falar aqui, o que me estranha é os tal dos olheiros do futebol brasileiro, que entende pra caramba, ainda não terem acordado para esse menino. Um cara que está um tempão desse na Europa, você vem, traz ele para o Brasil, daqui a pouco, meu amigo, esse menino ganha 500 mil por mês. É melhor que muitos que estão jogando aqui no futebol brasileiro, sim, concordo, em qualquer um dos clubes chamados grandes. E tá faltando alguém ter essa visão que eu tô tendo desde os 11 anos em cima dele. E você falou uma coisa, você tocou num assunto interessante, que é o que eu falei para você. A base dele foi feita na Europa. Isso. A base dele foi feita no Barcelona. Olha só que base que esse menino tem. Entendeu? Ele lá na época, eu esqueci de perguntar, que na época lá ele tinha o Neymar e o Messi jogando no Barcelona. No Barcelona. Então, justamente, imagina a amplitude da visão desse menino em termos de futebol na Europa, por exemplo. Isso. E lá ele viu, provavelmente ele jogou contra a base do Real Madrid, contra a base do Alicante. Mas ele jogou, sabe por quê? Do Getafe. Ele foi emprestado pelo Barcelona para jogar no Girona, que era time da segunda divisão. Então ele chegou a jogar contra jogadores que hoje estão na primeira divisão. Vou pegar um exemplo típico que muita gente não lembra, mas é verdade. O Zidane, quando o nosso companheiro Casimiro estava lá encostado no time B da equipe do Real Madrid, ele disputava a segunda divisão do futebol espanhol. E o Zidane olhou e falou, esse cara é bom, traz ele para cá. O que transformou o Casimiro? Um dos principais jogadores do Real Madrid e hoje do Manchester United. Sim. Então eu estou fazendo essa comparação porque lá o Eric também participou, jogar contra equipes do Barcelona B, do Real Madrid B. Então ele ganhou essa experiência que o pessoal daqui ainda não conhece ele, precisava estudar mais um pouco sobre esse menino. Você tocou num assunto interessante. Você falou em Zidane. Isso. Outro cara também que vive batendo no peito, que jogou contra o Zidane, por exemplo, tá? É o Daverson, que jogou no Palmeiras, jogou lá na Espanha, né? Jogou num time pequeno da Espanha e jogou contra Messi, participou daquilo lá. Quer dizer, toda a vivência do mundo, nos melhores times do mundo, você participou do campeonato com esses times. Então, isso dá uma experiência sensacional, espetacular. Esse menino tem muito, eu acho que acredito que o Eric tem muita experiência, tanto quanto o Danilo também. Exato. Então, é muito importante para nós aqui. Semana que vem nós vamos ter a história do Danilo. Você que gosta de história, de jogadores aqui do Tocantins, o cara saiu de Buritirana, jogou mais de 8 anos no São Paulo e agora está no Japão. Mas essa história quem vai contar aqui, semana que vem é ele. Miguel, vamos falar um pouquinho de Campeonato Tocantinense. Nesse final de semana, nós teremos aí a definição dos últimos 2 semifinalistas, porque o Tocantinópolis e o Bela Vista já estão classificados. Sim. Vamos dar aí a rodada, né? Última rodada, 7ª e última rodada. Vai acontecer no domingo. Vamos lá, Grupi Tocantins de Miracema, jogo lá no Resendão, 15h30. Quem apita? Alisson Furtado, de Palmas. Tiago Rodrigues, de Palmas. Gabriel Nogueira, de Palmas. O que esses caras são? São assistente 1, assistente 2 e o quarto árbitro, Dagoberto Modesto, de Gurupi. Maravilha, nós teremos aqui no estádio Newton Santos, o Capital recebendo o Tocantinópolis, jogo importantíssimo. O Capital está com a vaga na mão, depende só dele. E esse jogo vai ser bem legal aí para o Capital, para ele direcionar aonde que ele quer ficar, se ele quer disputar com o Tocantinópolis a semifinal ou se ele vai pegar o terceiro colocado, o segundo colocado. Então, é uma chance, né? Se o Capital ganhar, dependendo dos outros resultados, ele terminar na terceira colocação, em segundo, e jogar contra o terceiro, e ter a vantagem de decidir em casa. Ah, sim. Então, um jogo muito favorável aí, e ele precisa aproveitar essa oportunidade. Esse jogo acontece domingo, dia 12, 16 horas, estádio Newton Santos. Quem apita? Eduardo Fernandes, de Palmas. Assistente 1, Alvani, que aniversariou esses dias agora. Isso. Alvani Nunes, de Palmas. E o assistente 2, Pedro Pereira, de Palmas. Com o quarto árbitro, Agailton de Souza, de Lajeado. Olha que legal, Lajeado. E encerrando aí a 7ª rodada da primeira fase, o jogo do descenso, né? Uma dessas 2 equipes vai cair para a segunda divisão. Jogam lá no estádio General Sampaio, em Porto Nacional, 16 horas, domingo, dia 12. Interporto e União Atlético Clube de... Eu falo Miracema, União é lá de Araguaína. Miguel, quem apita?
Árbitro, Edivaldo Fonseca, é uma de Paraíso, mas é uma luta muito, tem que ter uma concentração muito grande o Edivaldo, porque vai um jogo pegado, vai ser um jogo difícil, sim. Vai ser um jogo difícil. Mas ele é o mais experiente de todos. Sim, eu acredito. Então eu acho que foi bem selecionado o Edivaldo Fonseca para esse jogo Interporto União. Assistente 1, Natal Júnior de Paraíso, assistente 2 também, Fernando Gomes também de Paraíso, e o quarto árbitro, Jailton Costa de Palmas. Muito legal. Muito legal. Então, voltando aqui ao Campeonato Tocantinense, Gurupi Tocantins, o Gurupi joga pelo empate, o Tocantins precisa ganhar. Sai uma vaga aí de qualquer jeito, não tem como. Sim. Então, seria a terceira vaga, e a quarta vaga está aqui, entre Capital e Tocantinópolis. Então, eu já diria que o Capital está 99% classificado para a próxima fase. E aí é a escolha. Ou você joga com o Tocantinópolis a semifinal, que não é nada bom, se decidir lá na altitude, ou você escolhe aí Gurupi ou Tocantins de Miracema. Aonde correr o bicho pega. Semifinal, né, Reinaldo? Semifinal, e já pensando nos 750 mil lá. Já é complicado. Isso. E pensando nos 700 mil da rodada. Da primeira rodada do Brasileirão. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil do ano que vem. Sim. Miguel, mas nem tudo é flores. Nós estamos falando bonitinho aqui, da rodada, tudo. Mas essa semana foi meio conturbado o Campeonato Tocantinense, que já começou complicado com a desistência do Palmas, com o problema do Interporto, de entrar em campo na primeira rodada com jogador irregular, depois teve o problema do União, depois teve o problema do Tocantins, e por aí vai. E nessa semana, né, nos bastidores aí, corre a notícia de que até jogador, se não me engano, do Tocantins de Miracema, um goleiro, estaria tentando aliciar jogadores do Interporto nessa última rodada contra o União Atlético Clube. A diretoria do Interporto fez BO, o caso está rolando, com certeza o Tribunal de Justiça vai denunciar o time do Tocantins de Miracema, em especial esse jogador. O jogador? O jogador, né? Que faz parte do clube, né? E aí nós teremos aí algumas consequências lá na frente. Mas de tudo isso que eu falei para você, começou tudo errado, né? Que seria o melhor campeonato de todos os tempos, infelizmente vai passar como um dos piores. Nós só temos aí dos 8 times que a gente pode tirar o chapéu nesse momento, seria o Tocantinópolis, o Capital, o Gurupi, né? E quem que é o outro, Capital, e o Bela Vista. Bela Vista. Que não tiveram problemas. Os 4 times, de 8, 4 estão normal e 4 estão pendentes com problemas. Qual que é o problema aí? O que você acha? Olha, quem que é o responsável? O responsável é o próprio clube. Federação não tem nada a ver, o tribunal também não tem nada a ver, comissão de arbitragem. Você pode notar que não tá chocando a arbitragem. Ninguém está brigando com a arbitragem. Justamente. Os erros, né? Problema por erros de administração. Agora tem um detalhe. Por enquanto, eu acho que a gente não pode ficar falando muito também, não pode emitir muita opinião sobre o que está acontecendo, porque está tudo da base do comentário ainda, né, cara? Suspeita, comentário. Mas nesse caso do Interporto, foi feito um boletim de ocorrência. Sim, mas boletim baseado em quê? Baseado nas informações... Dinheiro, houve a mala, pagaram o rapaz... Informações que o jogador... Do time, o goleiro, né, o Nailson, que é o responsável por todo esse problema que está tendo, ele mandou via WhatsApp informação para esse outro goleiro, talvez do Interporto, contando, você tem que fazer isso, aquilo. Então, esse boletim de ocorrência foi feito, está na mão da polícia, está na mão da federação, então existe sim um fato, e esse fato ele vai ganhar consequência a partir do momento que o Ministério Público entrar na parada e também o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Tocantinense. Cara, eu vou ser sincero com você, tá bem que existe o fato... Nós estamos falando o termo correto. Mas provas, eu não vi o goleiro receber dinheiro nenhum ainda para poder jogar, não vi o goleiro também falhar em algum jogo, alguma coisa para poder confirmar o atentado, vamos dizer assim e tal. Então eu acho que está faltando um pouco de prova também, sabe, cara?
O WhatsApp é interessante, né, cara? Eu posso escrever um WhatsApp, falar Reinaldo Cisterna embaixo e mandar para vocês, aí, sei lá, entendeu? Então é muito complicado. Eu acho que é muito cedo para a gente apontar o dedo. Vamos com calma, vamos deixar a polícia, vamos deixar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins tomar as devidas providências, tomar as devidas provas, entendeu? Para depois a gente fazer eu quero comentar depois dos acontecimentos. Mas é importante que nós que trabalhamos na crônica esportiva não deixar passar batido. Não deixar, nós temos que informar. É um assunto que é a bola da vez, a gente tem que fazer esse comentário, mas respeitando todos os lados. Até que se prove o contrário, não tem nada de estranho acontecendo, apenas os fatos que estão aí sendo citados. E no caso desse boletim de ocorrência, qualquer um pode pegar e fazer um boletim de ocorrência, entendeu? Mas nossa obrigação é mostrar para as pessoas que está tendo um caso nesse Campeonato Tocantinense. Por isso. Concordo mas depois sim que for, depois que for resolvido, aí morreu o assunto. E daí a gente pode comentar a falha do jogador ou a falha do clube em não punir o jogador, etc, etc. Por exemplo, o Tocantins eu acho que não é culpado da coisa, não. O clube Tocantins não é culpado se houver... Quando tem esse tipo de coisa, às vezes a diretoria não sabe, o técnico não sabe, ninguém sabe. O próprio jogador tomou a iniciativa por conta dele. Justamente, mas a gente não sabe disso. Concordo com você. A iniciativa sempre é de alguém. Justamente, concordo com você. Eu não vou pegar, por exemplo, eu sou dono de um time lá e vou falar assim, Miguel, deixa a bola passar aí, cara. Se a gente perder, fulano e ciclano vai ganhar lá na frente. Justamente. Tá certo? Eu não concordo com você. Então vamos fazer o seguinte, esse assunto a gente vai voltar nele segunda-feira com a definição aí dos 4 semifinalistas e aí a gente vai ter um embasamento melhor e de repente trazer alguém aqui para falar sobre essa questão. Tá bom? Boa ideia. Então bom final de semana para você e até segunda-feira. Para você também, para todos os nossos telespectadores. Um abraço. Para você que ficou ligado aí durante todo esse tempo aqui no aloesporte.com.br da sua TV Araguaia. Forte abraço, bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui. Um abração, até a próxima.